Falando para a conquista, falando para toda a região sudoeste e também norte de Minas Gerais, professor Adão Albuquerque, geógrafo, professor de atualidades. Aliás, o professor Adão Albuquerque dispensa qualquer tipo de apresentação, porque o homem é uma fera. Professor, hoje é dia do geógrafo, parabéns. Que coisa boa, obrigado, meu querido. É mais um motivo de trazer o senhor aqui no nosso Band Revista. Não é, quero cumprimentar todos os meus colegas pelo trabalho que a gente tem realizado aí. O Conquista tem uma formação muito boa nesse campo de geografia na UESB. Sou formado pela UESB e estou há 25 anos nessa luta aí. Graças a Deus. Professor Adão, nós queríamos conversar com o senhor a respeito dessa movimentação de pessoas hoje no nosso país. A primeira pergunta, por que de uma hora para outra surgiu um movimento como esse? Será que a rede de computadores tem alguma coisa a ver com isso, professor? Olha só, Mac, primeiro que é um momento muito positivo, muito importante para o Brasil, especialmente porque eu costumo trabalhar com adolescentes, de uma forma geral, e eu sempre estava preocupado porque aparentemente eles estavam desligados de tudo que estava acontecendo. Não havia um comprometimento, digamos assim, uma formação política dessa juventude. E de uma hora para outra, surpreendendo a todos, eles conseguiram se organizar, e de uma forma extremamente importante, parar o Brasil, para que ele conseguisse começar a se repensar, na verdade. Essa que é a grande mudança. E já está tendo algum resultado. Muito, muito. E isso é importante pelo seguinte, porque assim... nada acontece de uma hora para outra. Se isso agora está acontecendo é porque já é um processo que vem saturando há muito tempo e as pessoas estão muito insatisfeitas com a forma como esse país está sendo conduzido. Logicamente tem todo o direito, porque é o futuro delas que está sendo discutido. Na sua opinião, professor Adão, existe muita diferença do perfil do jovem do Fora Collor para o jovem de agora, professor? Então, eu fui um jovem do Fora Collor, né? Então, nós fomos. Das diretas já, das lutas contra a questão do FMI, que falava do Brasil, essa coisa toda. Eu acho que essa juventude, ela está mais comprometida no sentido de que ela tem muito mais facilidade de se mobilizar. É impressionante a forma como eles conseguem se mobilizar. Claro que essas ferramentas hoje que nós temos, a internet e todos os mecanismos que facilitam essa comunicação, estão facilitando o processo para que mais pessoas possam ter contato com aquilo que está sendo reivindicado. Isso é que é interessante. Então, não é só um movimento em que as pessoas simplesmente vão às ruas. Muitas, claro, podem até ir sem ter consciência do que está acontecendo, vai pelo movimento. Mas no movimento elas acabam se instruindo. Elas acabam entendendo por que é que tem que ser mobilizado, por que é que tem que lutar, o que é que precisa ser modificado para que esse país possa ser realmente melhor. Por que a repulsa aos políticos dos movimentos atuais? Tem uma coisa interessante. A gente observa que nos movimentos que a gente acabou de comentar, havia um direcionamento muito grande, muito forte dos partidos de esquerda, aos quais inclusive eu faço parte. E havia essa mobilização a partir de uma estrutura que era partidária. Hoje não. Talvez esse seja um dos elementos mais interessantes do processo, de que não há um partido à frente do movimento. Apesar de que muitos partidos estão tentando se infiltrar no processo e que são logicamente repelidos pela multidão, não há um direcionamento político, partidário. Tanto que aconteceu até uma coisa interessante comigo, nessa última manifestação que teve aqui em Conquista, uma manifestação grande que teve, que foi belíssima. Talvez a pessoa mais próxima de política que o pessoal conhecia era eu, não é? E eu ganhei de presente uma chuva de ovos, né? Nem consegui terminar o trajeto todo, porque tive que ir para casa, porque foi um banho considerável, né? E eu entendi não como uma revolta, mas como uma referência de que talvez as pessoas estão preocupadas com a qualidade de quem está lá dentro, não é? Agora tem uma coisa importante, Mac, que a gente tem que falar em relação a isso. É importante que haja essa manifestação porque você mostra uma insatisfação. Mas como nós vivemos num Estado democrático de direito, as coisas se resolvem dentro da estrutura política. Então o que está discutindo, e tem que ser muito claro em relação a isso, não é que a gente vai desprezar a política. Talvez estamos desprezando a forma como as pessoas estão fazendo a política. Mas é dentro dela, é dentro dessa estrutura legal que nós temos, é que essa coisa tem que ser modificada. Então o que eu conclamo? Que mais pessoas que têm, digamos assim, qualidades, que são cidadãos de verdade, que elas entrem na política, que elas reestruturem esse processo e que a coisa realmente possa ser melhor. O lance é qualidade de pessoa.
O senhor notou a classe média também nas ruas, não foi isso, professor? Muito forte. Inclusive, foi até criticado por conta disso, como se eu estivesse desqualificando o processo. Não é. Por uma coisa óbvia, a classe média é a classe mais numerosa no Brasil. Inclusive, é a que mais cresce no Brasil. Então, eu fiz um comentário dizendo que as pessoas que são muito pobres e que geralmente estão distantes, apesar de serem as que mais sofrem com o processo, elas não têm esse poder de se mobilizar e se organizar. Já a classe que é muito alta não está muito preocupada com esse processo de crise, até porque a crise, para muita gente que tem dinheiro, é até um benefício, né? Você ganha até mais dinheiro durante a crise. Então, quem sofre mais com esse processo, e que tem mais consciência, que está mais instruído, que está mais alinhado com a necessidade de mudança, é a classe média. Por isso que ela é o grosso, é o forte dessas manifestações. E o senhor continua apoiando essa manifestação do povo brasileiro? Lógico, e eu acredito que isso não vai parar por agora, isso é só um ensaio. Eu acredito que na Copa do Mundo, que vamos ter ainda mais visibilidade para o mundo inteiro, haverá mais manifestações. E outra, você teve já alguns ganhos, então cai a PEC 37, o preço da passagem foi reduzido, mas são tantas demandas reprimidas por conta da luta pela corrupção, para não corrupção, pela luta de uma qualidade melhor de saúde, educação, estrutura, transporte, que essas demandas todas a população entendeu que ela que é a responsável pela cobrança, porque ela é a maior beneficiária do processo. Então, nesse sentido, eu acredito que vão continuar essas manifestações. Eu espero que sejam cada vez mais pacíficas, porque, infelizmente, quando você abre um processo na rua, você está aberto a todo mundo. Então, vândalos, pessoas que estão mais ligadas à anarquia, que acham que a forma de governar é não ter governo, tudo isso é uma coisa que acaba, de certa forma, tumultuando o processo, mas não desqualifica o processo. Professor Adão, o senhor acredita que o pronunciamento da presidente Dilma preencheu, pelo menos temporariamente, o anseio desse povo que está na rua? Olha só, eu achei interessante que foi rápido. Ela se manifestou de forma muito rápida, talvez até porque seja em campanha, e a gente em campanha tem que dar satisfação ao nosso possível eleitorado. Mas eu creio que ela está mal assessorada, no sentido, por exemplo, de que promove a necessidade de fazer um plebiscito ou de uma nova constituinte, mas daqui a pouco isso, do ponto de vista jurídico, não pode acontecer. Então isso é também difícil, porque você pode prometer uma coisa que daqui a pouco não pode acontecer e você acaba caindo no descrédito. Eu acredito que essas medidas mais imediatas, como por exemplo, trazer médicos de fora, que está sendo muito questionado, ou de dedicar uma parte do lucro do pré-sal para a educação, são coisas que já deveriam ter acontecido. Não há necessidade de que as ruas se levantem para que você possa fazer isso. Eu acredito que a presidenta ela tem claro interesse de estar próximo dessas manifestações, até porque ela também já foi, na sua época, uma manifestante, uma guerrilheira, e ela está antenada com esse processo, sabe da necessidade disso aí. A surpresa é o silêncio do ex-presidente Lula. O que está acontecendo, professor, na sua opinião? Então, eu faço a seguinte avaliação. Você sabe que essa semana eu vi uma frase que eu achei interessante, que a maioria dos partidos brasileiros não faz política, faz negócio. E eu já estive dentro da estrutura, eu sei que isso em grande parte é verdade. Mas talvez Lula seja uma carta na manga que o PT necessite para uma próxima eleição para presidente. Porque assim, eu acredito que esse silêncio do Lula seja também a preservação da imagem dele. Porque se de repente houver um desgaste muito grande da imagem de Dilma, ele é com certeza a figura que vai ser apresentada como candidato a presidente desse país. O senhor prega também mais esclarecimento do jovem no quesito votar com mais consciência, não é isso, professor? Durante muito tempo eu percebi que essa geração que a gente está agora classificando como jovem, ela não se importa com o processo eleitoral. De tanto desacreditar na política e nos políticos, ela acreditou que uma forma de mostrar essa insatisfação era não votar ou votar nulo, o que é um engano. Porque a qualidade das pessoas que estão lá dentro, as pessoas que nos representam, somos nós que as colocamos lá. Aquela frase muito batida que diz: cada povo tem o governo que merece, isso é verdade. Então, se aquela população que tem esclarecimento, que gostaria de mudar o processo, briga, por exemplo, pelo voto nulo, pela retirada de sua participação no processo, que responsabilidade que essa pessoa está tendo? Deixando para pessoas que muitas vezes votam por qualquer outro tipo de interesse ou necessidade, coloque pessoas lá que são equivocadas com o que é a estrutura do poder. Uma frase muito importantíssima, estou citando frases hoje, que é interessante, que é o seguinte: o poder, Mac, ele não corrompe ninguém. Ele realça o caráter das pessoas. Então, se você coloca pessoas de mau caráter dentro do processo,
É claro que elas, com acesso ao poder, vão corromper o processo, porque elas são pessoas já corrompidas e corruptíveis. Então, nesse sentido, o voto é uma arma poderosíssima. Eu espero que esse movimento não acabe, pelo contrário, que ele se amplie, que ele se aprofunde, que as pessoas se politizem, tirem um pouco da ideia da cabeça de que a política está ligada àquilo que é ruim. Não, são pessoas ruins que estão fazendo a maior parte da política que o Brasil tem. Então, são essas pessoas que têm que ser modificadas. Então, se você acha que tem propósitos, que tem qualidade, que tem caráter, se candidate, entre na política, se movimente politicamente, porque é que as coisas vão se modificar de forma ordeira e definitiva. O senhor acredita que o Brasil tem que passar o mais rápido possível por uma reforma política, professor? Precisa, e já faz tempo que essa necessidade ela é importante, porque assim, a estrutura como a gente está hoje, ela acaba favorecendo estruturas ligadas ao poder econômico. Então, por exemplo, o fato de que as campanhas são milionárias, né? E há uma proporcionalidade entre o dinheiro que você gasta e a quantidade de votos que você tem. Isso acaba tirando muitas vezes, Mark, a sorte, digamos assim, a possibilidade de que pessoas que não têm necessariamente uma ligação econômica possam também chegar à política. Ou seja, pessoas que têm uma estrutura de ideias, uma pessoa que tem algo a oferecer, mas que de repente a estrutura é tão cara que ela acaba ficando de fora do processo. Isso é uma das coisas que pode ser modificada com a reforma política. O senhor também aprovou essa Copa do Mundo do Brasil ano que vem, professor? Então, eu acredito assim, olha, é um equívoco talvez dizer que a gente deveria ter utilizado o dinheiro da Copa para fazer as mudanças que o Brasil precisava. Isso pode ser feito independentemente da Copa ou não. Não é que você vai destinar um recurso para uma coisa e retirar da outra. Eu acho que isso não vai acontecer. Claro que houve uma promessa de que os estádios, por exemplo, seriam todos feitos pela iniciativa privada. Mas a gente sabe que com a isenção, com a renúncia de impostos que o governo federal faz, muito recurso vai deixar de ser alocado para que esses outros processos possam acontecer, de saúde, educação, transporte e tal. É uma discussão que tem que ser feita, mas eu acho que está sendo feita muito em cima da hora, apesar de que agora que ela está dando visibilidade, agora que as pessoas estão vendo a coisa acontecer, é que a discussão está acontecendo com mais força. Mas deveria ter acontecido na época que o Brasil se candidatou a esses dois eventos gigantescos, que é ali que a discussão tinha que ser feita. Não foi, não importa, não tem como voltar ao passado. O presente agora é você discutir que rumo que a gente vai dar a partir do momento que o Brasil assume essa responsabilidade de ter a visibilidade imensa que vai ter, tanto na Copa como nas Olimpíadas. É agora que o mundo de fato vai ver o Brasil. E eu espero que as pessoas mostrem aquilo que a gente tem, claro, de dificuldade, mas também consigamos mostrar aquilo que nós temos de melhor, o que nós temos de melhor ao povo brasileiro. Para a gente fechar, professor Adão, hoje vai haver manifestação em Vitória da Conquista. O senhor vai participar ou vai ficar olhando de fora? Eu acho que eu vou com a capa de chuva, se acaso tiver mais uma salva de ovos, né, guardada para mim, mas é claro que eu vou estar lá com toda certeza. Professor Adão Buquerque, deu uma aula para a gente, como sempre, um jovem que conquista, se orgulha muito de tê-lo conosco pela sua inteligência e pela sua capacidade. Um abraço e a Band sempre à sua disposição, professor. Obrigado a vocês pelo espaço, democraticamente aberto, por essa oportunidade, agradecer a você em particular. Para a gente fechar totalmente o placar de Brasil e Uruguai, logo mais às 3 da tarde. Brasil e Uruguai, apertadinho, 2-1. 2-1, é o meu placar. Para ir para a final. Se Deus quiser. Adão, um abraço. Obrigado, irmão. Obrigado, meu querido. Tudo de bom. Band Revista, meio-dia 16, pesquisa revista.